professor Jean Carlos Purcar. Nessa aula introdutória do curso, nós vamos começar falando sobre aspectos fundamentais, aspectos essenciais do atendimento à vítima de trauma no ambiente pré-hospitalar e vamos discutir também algumas diferenças que são relacionadas ao atendimento dessas mesmas vítimas, mas no ambiente hospitalar. Para que vocês observem, eu fiz um resumo. Os objetivos básicos dessa aula são discutir, como eu já falei, o atendimento à vítima de trauma na emergência. Dentro desse escopo, a gente vai ver a questão de segurança, vamos estudar a segurança da cena, certos aspectos de segurança de cena e segurança do paciente e segurança do próprio profissional de saúde. Vamos sistematizar a avaliação da vítima de trauma, tanto no ambiente pré-hospitalar, no APH, com a mnemônica, o XABCDE, como também discutir as diferenças com relação à avaliação da vítima de trauma no ambiente hospitalar. Também vamos discutir, além da avaliação, quais medidas devem ser implementadas emergencialmente para a estabilização da vítima de trauma. E, por fim, discutir um pouco de como é essa transferência do paciente vítima de trauma do ambiente pré-hospitalar para o ambiente hospitalar. Pessoal, antes de tudo, eu queria começar com uma definição bem básica. Nós temos sempre que entender a diferença entre princípios e preferências, ou princípios e prioridades. O princípio é aquilo que é necessário, é aquilo que eu não posso deixar de fazer pelo meu paciente. O princípio, ele é inegociável. Eu tenho que fazer para o meu paciente, simplesmente porque o princípio vai tratar aquilo que está comprometendo a vida da minha vítima. Então, o princípio, como tem aí na definição para vocês, é o que é necessário para que eu mantenha a sobrevida ou a melhoria da minha vítima de trauma. A preferência nada mais é do que a forma como eu vou alcançar esse princípio, a forma como o princípio vai ser alcançado. Portanto, ela vai depender de uma série de fatores. A preferência, pessoal, vai depender da situação do ambiente onde aconteceu o trauma, do ambiente existente ali. Vai depender das condições do doente. Às vezes as condições do meu doente não permitem. Vai depender do conhecimento, do nível de conhecimento do meu socorrista, tá certo? E vai depender dos equipamentos que o socorrista tem disponíveis. Para isso eu vou dar para vocês um exemplo que eu sempre gosto de utilizar. Imagine a seguinte situação: você tem uma vítima de trauma com hemorragia sanguinante, com hemorragia externa grave, em extremidades, seja por arma de fogo, seja por um acidente outro qualquer. Imagine que você se depara com uma vítima dessa. E a pergunta é: como é que eu vou trabalhar esse atendimento? Qual é a prioridade de atendimento? Nós vamos ver daqui a pouco que a prioridade imediata de atendimento é a contenção dessa hemorragia. Ou seja, o princípio é: pare o sangramento, pare a hemorragia. Esse é o princípio. A forma como eu vou alcançar o princípio depende da situação existente, por exemplo. Vamos imaginar que eu chegue numa cena e eu me depare com uma paciente com hemorragia sanguinante em extremidade, em braço ou perna, mas o ambiente ali está inseguro para a equipe. Se aquele ambiente, por qualquer motivo, apresenta insegurança para a equipe, eu simplesmente não vou poder adentrar nessa cena e poder realizar o meu atendimento. Depende também das condições, pessoal, do doente, tá certo? Às vezes eu quero implementar uma medida em que a condição do meu paciente não permite. Depende também do conhecimento do socorrista. Ora, eu vou aplicar a técnica de pressão direta, então o socorrista tem que conhecer essa técnica, tem que saber por quanto tempo ele tem que aplicar essa técnica para conter hemorragia, uma hemorragia sanguinante em uma extremidade. Ele tem que saber se essa técnica é eficiente ou não, para que ele opte então por outra técnica, como por exemplo o uso do torniquete, se necessário for, se a pressão direta não funcionar. E aí vem a questão: os equipamentos, ele tem um torniquete? Então vejam que o princípio eu não posso abrir mão, mas a preferência, pessoal, ela depende de uma série de fatores. Na figura ao lado aí, vocês veem um torniquete improvisado com uma atadura e uma seringa de 20. Né? Lá na frente a gente vai falar sobre torniquetes. Não estou recomendando que façam isso. Só estou dizendo para vocês que às vezes não há o equipamento necessário e eu acabo tendo que adaptar para poder realizar o princípio, mesmo sabendo que não deve funcionar. Provavelmente a literatura indica que não vai funcionar como se eu fosse utilizar um equipamento próprio para esse fim, ok? Como é um roteiro para atendimento, né, para pensar na emergência. Meu pessoal, quem trabalha na emergência tem que ter na cabeça uma sistematização de atendimento, que é uma forma básica de entender o que está acontecendo ali e de como eu vou proceder, de como eu vou agir. Então, como é aqui para a gente, que a gente vai sempre fazer ao longo de todo o nosso atendimento, de toda a nossa avaliação, de toda a nossa sistematização. Então, assim, pessoal, como é que o socorrista deve pensar? Pessoal, o socorrista ele vai sempre avaliar, ele vai analisar e implementar os tratamentos e ele vai reavaliar. Então,
Coloque isso na sua cabeça. Não é estático, não é um avalio o paciente, implementa uma medida de tratamento para aquela situação e acabou. Não. Sempre avalio, trato e reavalio. E, se necessário, reimplemento outras medidas de tratamento. Então, na cabeça do socorrista, ele tem que ter isso na mente, tá certo? Então, nós vamos sempre o quê? Avaliar o quê, Janzi? Você vai avaliar a situação daquele trauma, como o trauma aconteceu. Você vai avaliar o doente em si. Você vai avaliar se tem ou não recursos disponíveis. Tudo isso aí são medidas que a gente tem que ter para e pronto. Na nossa cabeça tem que estar tudo claro. Isso aí. Que situação eu estou atendendo? Como está o meu doente? E o que eu tenho de disponível para tratá-lo. E aí eu vou implementar as minhas medidas, né? Quais são as possíveis soluções, uma vez que eu já avaliei? Eu vou escolher, entre as opções que eu disponho, qual era a melhor solução disponível. E aí, pessoal, é fazer, é colocar em ação aquilo que você escolheu. Ora, uma vez que eu tratei o meu doente, pessoal, não posso abandonar o doente. Eu vou sempre reavaliar o doente. E aí é reavaliar a resposta que ele deu àquele tratamento que eu dei, tá bom? E aí, se não foi suficiente, se eu tenho que fazer mais alguma ação para estabilizar o meu doente, eu vou fazer os ajustes necessários, realizar essa estabilização. Então, não percamos isso de vista. Como é que vocês têm que pensar durante o atendimento da vítima? Avalia, encontra o problema, trata, implementa as ações necessárias de tratamento e mantenha a reavaliação contínua da vítima de trauma, ok? Então, isso é sempre necessário. Bom, inicialmente, nós temos os aspectos da segurança de cena. Pessoal, quem trabalha no ambiente pré-hospitalar, que principalmente para quem trabalha nos SAMUs, para quem trabalha em unidades básicas ou avançadas de serviços privados, seja qual for o ambiente, o trabalho que você execute, se for no ambiente pré-hospitalar, externa ao hospital, a segurança de cena ela é fator primordial. Eu, enquanto socorrista, tenho que entender que eu não posso jamais me tornar vítima. Como eu vou atender alguém se eu me tornar uma vítima? Não dá certo, não é possível. Então, isso é um princípio inegociável. A segurança da cena, a segurança do paciente e a nossa segurança. Mas, inicialmente, para mim poder entender se eu posso adentrar nesse cenário e realizar o meu atendimento no ambiente hospitalar, eu tenho que inicialmente avaliar a segurança da cena. Então, vocês vão sempre avaliar a cena. Para isso, vocês vão utilizar a impressão geral da cena. Lembrando, pessoal, que o atendimento à vítima de trauma no ambiente pré-hospitalar, ele não inicia quando nós chegamos na cena. Não. Ele inicia quando a equipe recebe a ocorrência, quando a equipe recebe o chamado da central de regulação das urgências. E aí a equipe, no caminho, já vai pensando sobre a natureza desse incidente, sobre que possíveis perigos pode ter naquele local e sobre como vai agir se acontecer determinada situação. Quando a equipe chega na cena, aí ela procura o que a gente chama de impressão geral da situação. Ela dá aquela olhada panorâmica, olha de longe mesmo e tenta perceber ali, tá certo? Quais as possíveis causas, quais as possíveis ameaças que existem ali. Ali também eu já observo a presença de espectadores, como pessoas da população. Eu já observo também a presença de familiares das vítimas. Então, essa impressão inicial, essa avaliação da cena, é basicamente procurar observar o ambiente e ver como esse ambiente está, que perigos esse ambiente oferece para a equipe, se eu posso me aproximar dessa cena, para onde essa cena vai evoluir. E a outra coisa é se eu vou conseguir dar conta desse cenário. Uma vez que eu identifiquei o que está acontecendo ali, eu tenho que perceber, meu povo, se a minha equipe consegue dar conta daquilo dali, ou se eu tenho que chamar reforço adicional. Se eu sou do SAMU, talvez eu tenha que chamar outra ambulância, ou outras ambulâncias, outras unidades. Se eu mesmo eu estando só, pode ser que eu precise de ajuda, por exemplo, da população, se for possível, se eu não tiver um número suficiente de socorristas, mas também não for necessário chamar ajuda de profissionais. Então, você vai sempre avaliar se você vai dar conta do cenário. É muito comum, por exemplo, em situações de múltiplas vítimas, onde eu não consigo sozinho realizar a avaliação e tratamento das vítimas, aí eu preciso pedir ajuda. Então, segurança de cena, pessoal, é o inicial e é o primordial. Jamais um socorrista deve adentrar numa cena para realizar um atendimento, se ele não souber, se ele não entender que aquele dali está seguro para que ele realize o atendimento. Segurança de cena é primordial. E aí, você me pergunta, Jean, mas como é que eu faço isso? E se eu adentrar na cena? Pessoal, o ideal é que você não entre numa cena que está insegura para a equipe, tá certo? Mas se a orientação é sempre que a equipe se aproxime, mas fique a uma distância segura e realmente só adentre a cena quando a cena estiver segura. Não se torne vítima, tá? Se a cena não estiver segura, a equipe deve aguardar até que se resolva a causa da insegurança. Por exemplo, se você está diante de um incêndio e eu chego ali para atender,
eu não tenho como atender aquelas vítimas, meu povo, ali. Eu tenho que chamar os bombeiros, quem de direito pedir ajuda, porque eu não consigo controlar aquele cenário. E aí, uma vez controlado o incêndio e as vítimas sendo resgatadas pelos bombeiros, e aí sim o SAMU, ou eu, enquanto profissional de ambiente pré-hospitalar, tenho como dar esse atendimento inicial, tá bom? Isso envolve, logicamente, a segurança de toda a equipe. E sempre reavaliar. A cena no pré-hospitalar, ela é dinâmica, ela não é estática. Então, ela vai evoluindo, ela pode, inclusive, piorar. Bom, como eu falei, avalie se precisa ou não de ajuda, ok?